Ok, galera, tudo bom? Tudo pronto? Professor Albano aqui, trazendo teoria cinética do gás. A gente vai trabalhar com as moléculas no estado gasoso. Também as moléculas têm facilidade de comprimir e expandir. Você pega o valor que está em Celsius e sempre soma com 273. Então, as transformações podem ser isotérmica, isobárica, isocórica. P vezes V sobre T. Decora. Vou mostrar para vocês a primeira transformação isotérmica. Presta atenção. O prefixo iso significa igual, mesma coisa, constante. E a térmica tem a ver com o quê? Com pressão, com volume ou temperatura. Térmica é temperatura. Isotérmica, temperatura constante, ok? A temperatura nessa transformação não vai mudar. E guarda isso. Sempre que uma não mudar, as outras duas vão mudar, tá bom? Então, se temperatura não muda, a pressão e o volume vão mudar. Eu tenho que entender como eles vão mudar. Considere o sistema ilustrado a seguir, dotado de um embolo, pode se deslocar sem atrito. Um ambiente fechado, aqui o gás. Percebe que o espaço que um corpo ocupa é o volume. Aqui tem pouco volume e muita pressão, tá? Os pezinhos aqui estão pressionando para diminuir o volume. Se eu tirar o peso, a pressão diminui e o volume aumenta. Então, galera, isso significa que em um sistema em que a temperatura é mantida constante, isotérmica, né? Verifica-se que determinada massa de gás ocupa volume inversamente proporcional à sua pressão. Isso aqui é a lei de Boyle. Primeira lei, tá? Lei de Boyle. Galera, veja a ilustração. Quanto maior a pressão, se eu aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume. E se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. São inversamente proporcionais. Quando um cresce, o outro diminui. Fica ligado nisso. Lembra da fórmula que eu pedi para você guardar? P vezes V sobre T, pressão vezes volume dividido pela temperatura. Mas galera, se isotérmica não muda a temperatura, então isso significa que eu não preciso calcular temperatura. Eu não vou calcular uma coisa que não muda. Eu não vou perder esse tempo. Então, galera, guardou isso no coração, só que temperatura na isotérmica você não vai calcular. A fórmula de isotérmica não tem temperatura. Corta aqui. Ficou só o P vezes V e a fórmula vai ser essa. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Certo? I de inicial aqui, F de final. Alguns livros, né, ou sites podem usar pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. O que você tem que entender é que o estado inicial do gás é igual ao estado final do gás. Ok? Vamos ver isso? Onde pode ser aplicado e como se aplica essa fórmula da isotérmica. Uma questão. Certa quantidade de um gás ocupa o volume de 120 litros, em pressão de 700 milímetros de mercúrio e temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros, mantendo-se a temperatura constante? Galera, a primeira coisa que eu tenho que identificar quando eu pegar uma questão dessa é a fórmula que eu vou usar. Para eu saber qual é a fórmula, eu tenho que saber que transformação está acontecendo. E bem aqui, ó, mantendo-se a temperatura constante, eu consigo perceber que é isotérmica. Temperatura constante, temperatura não mudou, então é isotérmica. Isotérmica, eu uso a fórmula P vezes V igual a P vezes V. Próxima coisa que eu vou identificar é quem é que está sendo procurado. Numa questão de isotérmica, ou eu vou procurar pressão inicial, ou volume inicial, ou pressão final, ou volume final. Uma dessas quatro, tá bom? Ele vai procurar uma e tem que me dar os outros três valores. Quem é que ele está procurando? É só eu ler. Qual será a pressão? Pronto, ele está procurando a pressão. Eu tenho que... E a única habilidade que eu preciso para identificar qual das quatro está sendo procurada é saber ler. Então vamos lá. Bem aqui, ó. Qual será a pressão? Pronto, ele está procurando pressão. Se ele pergunta qual será a pressão,
Ele quer saber qual é a pressão. Tem duas pressões. Tem a pressão no início, tem a pressão no final. Então continua lendo. Qual será a pressão quando o volume for de apenas 30 ml? Qual será quando o volume for? Ele está falando no futuro, na pressão final, tá? Então, ó, ele me deu, inclusive, a pressão inicial, né? Certa quantidade de um gás ocupa. Se ele ocupa, é agora, é o presente, é o início. Ocupa volume de 120 e pressão de 700 ml de mercúrio. Vamos preencher aqui. Pressão inicial, então, 700 milímetros de mercúrio. A unidade eu não preciso colocar, mas eu tenho que saber qual é a unidade que eu estou trabalhando. Sempre a unidade do início tem que ser a unidade do final. Você percebe por litro aqui, ó. No começo 120 litros e no final 30 litros. Mas tem que ser a mesma unidade. Se houver diferença no enunciado, você tem que converter sempre na mesma unidade. Tá, volume inicial, como a gente deu agora, 120 litros. É igual a pressão final, que eu não sei qual é, coloquei X aqui, né? Vezes o volume final, 30 litros. Virou a equação do primeiro grau, aqui é matemática básica, tranquila, que você mata brincando. Muito fácil. A parte da química, basicamente, é você identificar que transformação está acontecendo para saber que fórmula vai usar. Show? Antes de responder, percebe o seguinte. O volume era 120, passou para 30. O volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o que vai acontecer com a pressão? Se é inversamente proporcional, a pressão vai aumentar. Então, a pressão que era 700 vai dar maior que 700 aqui. Essa resposta aqui é maior do que 700, com certeza. É diretamente proporcional, sempre na mesma proporção. Se aqui caiu 4 vezes, de 120 para 30, caiu 4 vezes. Então, aqui vai aumentar 4 vezes. Sem calcular, eu posso chegar à resposta aqui. Certo? Multiplicando por 4, 4 vezes 7, 28, 2 zeros, 2.800 vai ser a pressão final. Vamos ver. Calculando aqui, eu sempre gosto de colocar logo X para o lado de cá. X vezes 30, 30x, que é igual a 700 vezes 120, 84.000. Deixa o X sozinho aqui do lado, deixa a incógnita do lado e coloca o 30 dividindo. 84.000 dividido por 30, 2.800, como eu havia adivinhado. Tá vendo? Se eu entender a lei, tem algumas questões que eu nem preciso calcular, já chega a resposta. Mas se não entendeu, calcula, que é bem fácil também. Detalhe, eu tenho que colocar a unidade aqui. O que eu estou procurando? Pressão. Por isso que a unidade tem que ser igual no começo e no final. Qual é a unidade de pressão no início? Milímetro de mercúrio. Então, no final, também será milímetro de mercúrio. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se deu certo, se entenderam, deixa o like. Não esquece de deixar o like. Ajuda aqui. Doido para chegar aos 1000 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tirar. Valeu, galera. Paz e bem.